Ô pessoal, graças a Deus, eu já estou vindo para a segunda reunião hoje, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde e é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Eu vou usar o celular aqui, né? Eu vi a estratégia da Graziele aqui, mas a estratégia dela é de óculos, né? Quem usa óculos? Eu vi que ela apertava o botãozinho em cima da Bíblia, eu falei, tem mistério aí. Que a gente vai deixando de acordar, não é não? Que a gente vai deixando de enxergar. Pelo menos eu estou usando esse mistério agora, viu, Bruno? Então eu achei que ela estava usando. Então, se ela não está usando, eu vou dar uma ideia para ela, né? Para quem acha que tem que ser de papel, pode usar esse mistério aí, irmão. Você põe em cima, porque aí você enxerga melhor, né? Então, meus queridos, nós vamos compartilhar hoje alguns princípios de saúde, de espiritualidade e saúde. Nós vamos estar lançando aí um curso. Nós não fazemos lançamento, não sabemos fazer. Nós fizemos uma disposição de lançar uma oportunidade a algumas pessoas participarem e conhecerem melhor sobre algumas questões da espiritualidade e da saúde emocional em relação à família. Então, você tem muitas coisas que orientam a vida das pessoas, e muitas coisas que orientam a vida das pessoas, que influenciam a vida das pessoas, que tem a ver com a sua história familiar. E o equívoco, às vezes, de não compreender esses processos, e às vezes também não compreender a profundidade da espiritualidade saudável, pode fazer com que você, a partir da sua vivência de fé, você gere mais problema que solução. Entende? Então, muitas pessoas, né, muito bem intencionadas, estão vivendo a religião, e a religião está servindo para elas como uma forma de acobertar certos processos, como se elas estivessem buscando, eu gosto de usar o termo hábito que remete lá aquelas vestes sacerdotais, né? Então até um filminho assim, mudança de hábito, né? Que tem lá uma freira cantora, tem um barulho estranho aqui atrás de mim, assim, não sei se é uma caixa, mas tá ruim aqui, tá assim, bom. Eu tô achando que é Deus falando comigo. Bom, então, o hábito repetido, sem consciência do propósito, sem consciência dos motivos, sem consciência das razões, pode ser uma forma de acobertar certos processos dolorosos na nossa vida. Então, muitas pessoas pensam que religião é quando a gente tem um Deus e as pessoas servindo esse Deus. Não, tem religião de ateu também. Inclusive alguns muito mais preocupados com Deus do que a gente, né? Falam muito mais que a gente, tentando negar, tentando desconstruir, mas aquilo virou, né, um significado na vida deles, né? Então, a religião, quando ela se estabelece com práticas repetidas, sem consciência de propósito e sem transformação de consciência, ela é morte, ela é prejuízo. Entende? De vez em quando eu dou uma lidinha num texto, de algum autor que seja ateu, não para me inspirar nele, mas para eu entender e discernir as questões do mundo. E o que essas pessoas falam não é sem sentido, entende? Eles não estão mentindo, tão poucos estão falando a verdade. Então a verdade é algo que nós temos acesso quando a nossa fé é saudável, quando a nossa fé
vem de uma disposição não de negar nada da nossa vida e nem de esconder nada da nossa vida, mas quando a nossa fé vem com uma disposição de encarar todos os processos da nossa vida, para que a nossa vida expresse essa vida que nós proclamamos. Estão me entendendo? Então, eu estava escrevendo para um irmão aqui, né, ele me falando de algumas questões que ele tem questionado sobre alguns processos de algum grupo de pessoas que pensam numa libertação das pessoas a partir de uma espiritualização da vida. E eu estava falando para ele que o diabo, enquanto figura, é uma figura maravilhosa de transferência de responsabilidade. Enquanto o diabo existe, nós não temos defeito, nós não temos problemas, nós não temos dificuldade, porque no final quem está fazendo tudo é o Satanás. Aí a gente fica procurando formas de expulsar o diabo, entende? Por quê? Porque nós não queremos que a nossa fé seja algo realmente iluminado, que a gente assuma a autorresponsabilidade radical. Vou repetir, que a gente assuma a autorresponsabilidade radical de viver uma vida transformada. Transformada como? Dia após dia, processo após processo. Entende? Eu, como alguém que compartilha de espiritualidade, né? Eu como um psicólogo, alguém que cuida de saúde emocional, reconheço para vocês aqui que tem coisas lá em casa que eu não tenho controle. Tem coisas na minha casa, na minha família, na relação, que eu adoeço, que eu ainda não encontrei resposta. Mas eu não quero virar as costas para essas coisas, me esconder no terapeuta e pôr a minha mulher de culpada. Entende? Eu quero assumir a autorresponsabilidade radical, porque eu sei que cada melhora minha, cada transformação minha vai resultar em uma mudança do sistema de relações que vai provocar mudanças para melhor. Mas não é do melhor do jeito que eu quero, porque o jeito que eu quero não é o bom. O jeito que eu quero é o jeito da minha carência. O jeito que eu quero é o jeito que me agrada e, consequentemente, tem a ver com as minhas questões não resolvidas. Então, Deus não vem para a nossa vida para a gente usar Deus para fugir de Deus, como diz lá no livro do Peter Escaseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deus não veio na nossa vida para a gente usar Deus para fugir de Deus. Deus vem na nossa vida para que com Deus a gente possa enfrentar todos os processos escuros, porque já diz aí as Escrituras que em Deus não há treva alguma, não há escuridão alguma. Então nós somos convidados a uma espiritualidade verdadeira e real. A gente tem uma ilusão, sabe? Porque como Deus, e aí alguns que disseram que Deus é uma projeção das nossas carências, eles também não estão mentindo, porque nós projetamos nossas carências e fabricamos Deus. Por isso que está lá nas Escrituras assim: não façam imagem. Só que a imagem que está dizendo lá para não fazer é muito mais do que a imagem de uma estátua. Muita gente está achando, talvez nós pensemos em algum momento assim desavisados, que o problema de Deus são com as estátuas. Eu vou te falar um negócio: o problema de Deus não são as estátuas. Se é que Deus tem problema, né? Eu acho que essa frase até não cola, né? O desafio de Deus conosco não são as estátuas. O desafio de Deus conosco são as imagens que nós projetamos nele, que tem a ver com as nossas fragilidades.
Por isso que lá no Salmos, salvo engano, Júlio, se eu errar, você me ajuda, acho que é o 115, que fala que não, né, fala das estátuas, das imagens. Ele fala o seguinte, olha, quando ele está falando das imagens, ele diz: tornam-se semelhante a essas imagens aqueles que as adoram. Não é assim? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: essas imagens é a semelhança sua que você está projetando lá. Por que eu me torno semelhante a essas imagens? Porque elas são projeções de dentro de mim. É um Deus fabricado. Porque o Deus que nós temos que encontrar não é o Deus que a gente gosta. Não tem jeito de gostar de Deus. É o Deus que a gente ama. Porque gostar é difícil, sabe por quê? Porque Deus faz coisas que a gente não gosta. Deus é desobediente às nossas expectativas. Então não tem jeito de gostar de Deus. Tem hora que eu fico nervoso com Deus. E tem muita gente nervosa com Deus que nega. Às vezes eu atendo as mães que perderam filhos, né? E eu falo: você está com raiva de Deus. E é muito importante você aceitar isso, porque Deus não tem crise com a sua raiva com Ele. Deus está aqui para entrar com você nessa sombra escura e sair do outro lado de luz. Mas a primeira coisa que você tem que assumir, como Jó assumiu, é que você está com raiva de Deus. Quando você perdeu algo que você tinha muita expectativa de que fosse realizado, quando você projetou algo para a sua vida e isso não está acontecendo, e você está morrendo de vontade de transferir essa responsabilidade para Deus, você orou demais e falou: Deus, mas eu fiz a oração, a reza, né? E aquilo não acontece como você está esperando. Nessa hora a gente não gosta de Deus, mas nós somos desafiados a aprender a amar Deus. Entende? Eu amo minha mulher, mas tem dia que eu não gosto dela. Quem já passou por isso aqui, diga amém. Entendeu? Então, nós somos desafiados a amar. E para amar, nós precisamos conhecer. E para conhecer, nós precisamos tirar o hábito, a roupa da religião e de forma transparente encontrar com Deus. Amém? Nós temos um engano. As pessoas vão lá no consultório falar comigo, e esses dias foi um rapaz, uma joia de menino, um menino bonito, um menino inteligente, uma joia de menino, mas que passa muitas dores. E por conta das muitas dores dele, ele chegou lá numa arrogância de força. Ele não estava arrogante comigo, ele estava arrogante na força, sabe? Naquela expressão de poder, né? Tem um poder familiar por trás dele. E eu sentava e falava comigo assim, parecia um político andado, sabe? Rodado, falava numa elegância, numa sedução. E quando foi terminando o processo, ele fugia daqui, fugia dali, muito organizado na fuga dele. Ele falou assim: mas aí, o que o senhor pensa de mim? Penso que você é uma mente pra caramba. Só que eu falei outra coisa, outra palavra, não falei essa bonitinha. Lá eu posso. Isso é uma mentira. E você sabe que isso é uma mentira. Você passou o tempo inteiro querendo mostrar algo para mim que você não é, porque você morre de medo de que alguém descubra o que você é. Mas o seu medo ainda é maior, de saber você mesmo olhar para quem você é. Mas eu estou aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar, e você vai melhorar. Mas você precisa confiar. Ele deu aquela risada desconcertada de quem foi descoberto, de quem foi tirado o hábito, né? Porque ali eu tinha uma chance. Ele não mora na cidade, eu tinha uma chance. Eu tinha uma cartada para dar e tinha que acertar. Graças a Deus eu acertei, ele está comigo no processo. Porém, eu fico pensando na gente diante de Deus.
A ilusão, nós projetamos tanto a Deus que nós achamos que podemos mentir para Deus. A gente tem a impressão e tem a coragem de orar, fazer orações, sabe? Viver uma espiritualidade achando que Deus não sabe o que está por trás das nossas intenções. Entende? Tem coragem de falar para Deus a verdade, porque tem coragem de achar que Deus não sabe. Aí eu tenho que concordar com alguns ateus e achar que nós estamos tão ateus quanto eles, porque ou Deus é Deus, ou nós estamos construindo uma imagem dele. Entende? Jesus decepcionou os seus discípulos, todos eles, porque todos eles tinham uma intenção obscura de estar andando com Jesus. Todos foram decepcionados, mas foi na frustração deles que eles tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Entende? Então agora eu falo com Deus de alguns medos que eu tenho, que demonstram minha fragilidade de fé. Eu falo com Deus das paixões que eu tenho, que demonstram a minha fragilidade moral. Eu falo com Deus de alguns medos profundos que eu tenho de abandono, que demonstram a minha fraqueza emocional. Mas se eu não falar isso com Deus, para que Deus serve? Entende? Talvez se você participar de alguma oração minha, você não queria estar sentado aqui para me ouvir. Entende? Talvez você teria dificuldade de me ouvir. Talvez se você descobrisse os meus terrores internos, minhas dores da alma, minhas fragilidades mais profundas, você talvez não... eu quero ouvir alguém mais animado, que me dá mais esperança. Né? Mas sabe, a gente precisa desistir de uma espiritualidade adoecida, mentirosa, enganosa. Parar de transferir para Deus e para o diabo as responsabilidades. Uma vez eu li uma história de um rabino falando de outro rabino, contando uma história. Faz muito tempo, eu tento acertar a história, talvez eu mude alguma coisa, mas é mais ou menos assim. Diz que um rabino disse que em tudo tinha um lado bom. Tudo tinha um lado bom. Aí estava falando sobre isso, numa aula para os seus futuros rabinos, né, os discípulos. Aí um levantou a mão e falou assim: mas rabino, tem uma coisa que não tem um lado bom. Ele falou: ah é? Qual? Ele falou: o ateísmo. Não pode ter nada bom no ateísmo. O rabino parou, pensou e falou assim: olha, no ateísmo, quando eu jogo um avião num prédio, eu não uso o nome de Deus para fazer isso. No ateísmo, quando eu faço alguma coisa com o outro, eu não uso o nome de Deus para fazer isso. No ateísmo eu sou responsável pelas minhas ações, porque eu não posso usar nem Deus e nem o diabo para justificar o que eu estou fazendo. Forte, né? Bom, eu pensei num monte de coisa para falar aqui, mas aí dormi bem à noite eu entendi outra questão. Então vamos ler comigo aqui Mateus 4. Até que hora? 11h30? 11h30, né? Tem 20 minutos para a gente compartilhar aqui. Mateus 4. Eu vou ler aqui, perdão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se tu és o filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Vamos seguir? Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali tem, né? Para que eu estou assim? Vamos lá. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos anjos você dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova, ou não tentarás o Senhor seu Deus. E disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens. Não, você voltou, né? Perdão. Isso. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos. Então um monte alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu vou lhe dar, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mais um. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Irmãos, Deus não tenta ninguém. O apóstolo Tiago, São Tiago, né, ele disse para nós isso: Deus não tenta ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não questiona a nossa identidade. Deus faz o quê? Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé porque Ele quer demonstrar para você quem você é. Amém ou não? Ele nos conhece, mas Deus prova a nossa fé porque Ele tem um compromisso de revelar para você quem você é. Então nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar por desafios que nós não estamos esperando, porque diz a palavra de Deus que nós temos que ter alegria nos processos em que a nossa fé é provada. Como diz a música, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e os vales, tem mais, os desertos e os mares que atravessam, me levam mais próximo de quem tu és, mais perto de ti. Entende? Então, a provação é um privilégio da igreja do Senhor Jesus. A provação é um privilégio que nós temos, porque é ali que Deus quer tirar de dentro de você algo que você não sabia que era, alguém que você não sabia que era, mas que Deus sabe. Agora, Ele não tenta ninguém. O diabo nos tenta, porque o diabo sempre está questionando quem nós somos. Porém é interessante, paradoxalmente, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, ainda que Ele não tenta. Nos seus processos divinos, Deus também está nos levando ao processo em que nós também vivemos esse desafio. Mas não é Ele que está nos tentando, porque Ele não tem dúvida. Quem tenta é o diabo. Então, a primeira tentação é... Então Jesus está ali, fome, 40 dias com fome, 40 dias em jejum, e no extremo da sua falta, da sua carência de comida, da sua necessidade, então o tentador fala: se a dúvida, entende? É a dúvida, o se é a dúvida. Então o diabo vem para tentar revelar para nós uma dúvida
E se nós não temos a dúvida, Ele quer trazer a dúvida. Ele quer questionar você, de forma que Ele desafia você a fazer alguma coisa para provar quem você é. Toda vez que nós tentamos fazer alguma coisa para provar quem nós somos, nós estamos demonstrando uma fraqueza, uma fragilidade. Toda vez que nós temos que mostrar poder para demonstrar alguma força, nós estamos demonstrando fragilidade. Nossa agressão, nossa agressividade demonstra a nossa fraqueza, porque nós estamos tentando provar quem nós somos. Entende? Nós estamos tentando buscar, através de algo que façamos, a demonstração do que somos. Através de algo que fazemos, a demonstração do que somos. E toda vez que nós estamos tentando fazer algo para demonstrar o que nós somos, nós demonstramos uma fraqueza. E eu vou falar para você, a emoção comunica antes das palavras. Muitas vezes a gente não entende porque a gente disse a palavra certa, gravou direitinho, treinou, ensaiou, mas outra reação nós recebemos. Sabe por quê? Porque a emoção chega primeiro. É como se a gente tivesse assim um Wi-Fi emocional que capta as emoções, as intenções. Entende? Então, nós temos fragilidades, carências, e a nossa necessidade, às vezes, é, na dúvida, fazer algo que compense a carência, e acabamos ficando mais fragilizados, e colocando a nossa vida mais em risco, e a nossa família mais em risco. Então Jesus fala assim, olha, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando? Jesus está falando que uma espiritualidade, que seja uma verdadeira fé e seja saudável, não é uma tentativa de provar quem você é, mas é encher a sua consciência, é ser tomado e transformado na sua consciência da verdade. É com as nossas fragilidades, com os nossos buracos, com as nossas sombras, encarar a verdade e aplicar a verdade nas nossas sombras. Está entendendo ou não? Agora, se isso não doer, não está aplicando, está maquiando. Entende? Está maquiando. Então, Jesus está dizendo o seguinte, eu não estou aqui para tentar provar que eu sou, porque na hora que eu tentar provar que eu sou, eu deixei de ser. Mas eu estou aqui, nesse lugar, por quê? Porque Jesus ouviu uma palavra, presta atenção, Jesus ouviu uma palavra lá com João Batista, na hora do seu batismo. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus está ali aos 30 anos, ouvindo dos seus pais quem ele era, lendo nas escrituras e pela revelação do seu espírito que era vivo, que não era o espírito que tinha morrido no pecado, né? Era um espírito santo em Jesus, o seu espírito. Jesus sendo revelado nas escrituras, porque Jesus não era onisciente, não era onipresente, não era onipotente, porque ele se esvaziou para se tornar em figura de homem, habitar na terra como nós. Então, naquele momento em que Jesus tinha aquela palavra e iniciaria o seu processo, ele foi para o deserto jejuar e orar, porque Jesus também tinha a humanidade que nós temos, e o diabo sabia disso. E ele falou, então se você Jesus está ali nisso, Jesus está ali batalhando a sua consciência, trazendo as memórias da palavra, entende? Meditando nas verdades, nas suas experiências com Deus. Se você for, tem que ser assim. E Jesus fala, se coloca num lugar humilde, nem só de suprir minhas carências,
eu vou viver. Mas eu vou viver uma espiritualidade que encara a verdade, que encara uma palavra que me confronta, que me desafia, que entra nas minhas entranhas. Eu vou lutar com essa verdade, eu vou viver com essa verdade, eu vou caminhar com essa verdade que foi tentada lá quando Jesus está lá, muito próximo da cruz, suando sangue. Os discípulos não estavam com ele naquele momento, não conseguiam ficar com ele naquele momento. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, faz a sua vontade. Outro momento, se na primeira pergunta era se ele era filho, a segunda pergunta é se Deus era Deus. Ele leva ele para um pináculo do templo, ele vai na cidade santa, no pináculo da coisa mais santa dentro da cidade santa, põe ele na altura daquele lugar e fala o seguinte, na palavra, olha aí, na palavra que você diz que vive por ela, está escrito que aos seus anjos você vai dar ordem a seu respeito. Pula daqui. Quando você der ordem para os anjos e eles te pegarem, acabou. Deus provou que é Deus, porque é uma outra fragilidade que a gente tem. Porque quando a gente vence, muitas vezes o processo, se nós somos filhos agora, nós somos tentados se Deus é Deus. E aí as músicas que a gente canta não ajudam muito não. Porque Deus é só vitória, irmão. Deus é só o negócio dando certo. Entendeu? Mas às vezes, na sua casa e na minha, não dá certo. Não dá certo. E aí a gente começa a sofrer, porque a religião estava sendo uma forma de controlar Deus. Porque ninguém quer um Deus que não seja controlado. Todo mundo quer um Deus que tenha preço. Por isso que a Bíblia diz que existem dois senhores: Deus e Mamon, Deus e o preço. Por isso que Satanás caiu pelo comércio que subiu no seu coração. Porque nós queremos que Deus tenha preço. Uma caminhada para a Trindade, 40 dias de jejum, vir na igreja todo domingo, fazer um voto. E às vezes a gente quer se colocar em risco. Às vezes a gente, por questões íntimas, pessoais, profundas da sua alma, da minha, se coloca em risco e depois quer chamar os anjos para segurar a gente. Entendeu? Para ver se Deus prova que Ele é Deus. Para ver se Deus confirma no nosso coração que Ele é Deus. A gente dá conta de fazer isso. A gente cria os buracos que nós vamos cair e clamamos os anjos para nos salvar. Para ver se Deus prova que Ele é Deus para nós. Mas não queremos viver uma espiritualidade que vá nos buracos escuros, ilumine os buracos escuros e nos mostre a enxada, o enxadão, a picareta, seja lá o que for que você usou para fazer aquele buraco, que está na sua mão, na minha mão. Aí o Senhor fala assim, aí Jesus fala, também está escrito, não fica tentando Deus, não tente a Deus, não tente questionar quem Deus é, não tente fazer com que Deus se submeta às suas vontades, não tente ser Deus de Deus. Por isso que eu gosto daquele texto,
Acha para mim aí. Hebreus 11, acho que 33. Acha para mim. Se não for 11:33, é 10:33. Ó, profundidade da riqueza do saber. Romanos, o que eu falei? Hebreus é Romanos, irmão. É Romanos, mas se eu falei Hebreus, eu falei de equivocado. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Vai mais. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Vai mais. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Vai mais. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Deus não faz comércio com a gente. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E a última, para não passar o tempo aqui, a última tentação, ele leva Jesus agora, Satanás leva Jesus lá para um monte alto e começa a mostrar a glória da terra. Gente, ele começou a mostrar coisas maravilhosas, tremendas e que todo mundo quer. Às vezes a gente já fica assim de ver aqueles povos lá na internet, o cara aluga uma Ferrari, não é dele não, ele aluga, aí ele filma e fala assim: estou aqui, gente, super 10 na minha vida, tal, eu quero vender um curso para você ficar super 10, tem uma Ferrari. Depois ele compra a Ferrari, sabe por quê? Porque você quis a Ferrari dele, você quis uma Ferrari igual a dele. Então foi mostrado a Jesus toda a glória dessa terra, e Satanás falou: eu vou te dar tudo isso, se você prostrado me adorar. Eu vou te dar tudo isso, se você adorar o Deus desse século, viver com a mentalidade desse século, andar segundo esse século, pensar segundo esse século, buscar as coisas que as pessoas desse século buscam, amar as coisas que as pessoas desse século amam. Se você se prostrar e me adorar, se você buscar essas coisas para te preencher, e para, enfim, mais rapidamente cumprir o reinado tão prometido na sua vida, se você preencher suas carências aí, de tanta história que você ouviu, de tanta palavra que você recebeu, de tanta coisa que disseram sobre você, que disseram sobre divindade, sobre Deus, sobre religião, adora a mim, tudo isso eu tenho poder para te dar. Abre mão da sua consciência, abre mão da verdade, ninguém precisa ficar sabendo. Aí Jesus disse para ele: vai-te embora, Satanás, vai-te embora, Satanás, porque eu decidi adorar a Deus, só a Ele, Deus da verdade, o Deus que antes de você sabe onde essas coisas podem me tentar, o Deus que antes de você sabe as minhas mais profundas crises de consciência, sabe as minhas tentações e os meus medos, sabe as minhas ausências familiares, íntimas e infantis, como humano que sou, mas é esse Deus que eu vou encarar, porque é desse Deus que eu preciso, e é esse o único Deus que existe. Entende? Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque só existe um caminho,
consciência de que você é filho. Só existe um caminho, que é a iluminação da espiritualidade verdadeira das Escrituras, de Cristo Jesus, do Espírito de luz, te ponha de frente com as suas faltas infantis, que faz você tentar transformar em Deus numa ilusão que Ele não é, e põe você numa escravidão dessa vida, com medo da perda, da morte, do rompimento, das coisas não darem certo. Te põe escravo, tratando Deus como um senhor de escravo, tentando ser um servo suficiente para ver se é lembrado, como aquele filho mais velho lá do filho pródigo, que ficou lá fazendo tudo certinho para ver se Deus lembrava dele, para ver se o pai lembrava dele. Quando o pai falou: tudo que eu tenho é seu, você é meu filho, entra naquela mesa, senta naquela mesa, esteja comigo na comunhão, parte o pão com seus irmãos. Esse é o único caminho. Só tem uma verdade. A verdade é que Deus não vai ser determinado por você. Deus não tem controle. Deus não vai ser definido pela sua teologia, pelo que você aprendeu, pelas suas expectativas, pelas suas experiências. Deus não tem controle, senão Ele não seria Deus. Ele continuará sendo Deus, e Ele fará tudo o que Ele tem que fazer para o seu bem. E só existe uma vida. A verdadeira vida é quando a gente compreende que Deus é luz, nele não existe treva alguma, e a gente de verdade pacifica nosso coração na aceitação de Deus como Ele é, e de nós, homens falhos, humanos como somos, e passamos a viver uma vida de verdade e não de mentira. Amém?